E aí, galera da mesa de análise, hoje a tese é: a literatura negra se tornou essencial no Brasil através de uma estratégia de ruptura em 3 atos. O desafio é entender como e por quê. Exatamente, não foi um acidente, foi uma ação. E o primeiro ato dessa revolução literária foi puramente sobre estética, forçar o sistema a ouvir uma voz que ele considerava invisível. Esse primeiro ato é a estética da urgência. A literatura negra do século XX rejeitou o verniz acadêmico, usando a própria sobrevivência como arte. O relato da vida marginal era em si a denúncia mais potente. E a prova insustentável desse conceito é o livro Quarto Despejo da diarista Carolina Maria de Jesus. O choque foi na linguagem. Ela provou que o gênero literário estava fora de um sistema, em um documento-arma. O sentido é quebrar o cânone pela base. Foi a voz marginalizada que, pela força da teimosia, estabeleceu o primeiro pilar da reescrita da história. Mas uma voz unitária não sustenta a mudança. Por isso, o ato 2 é contra a hegemonia. O conceito era criar um pacto de sobrevivência, de autodefinição, para sair da invisibilidade. E esse pacto político tem nome: o Quilombo hoje literatura e os cadernos negros. Eles tiraram o poder da chúchula branca e deram a si mesmos a autoridade de construir o cânone. A função é clara. Eles afirmavam como a diáspora negra, que sobreviveu e sobreviverá. Essa organização transformou a expressão poética em uma força política, onde o escritor já podia travar o corpo em um território de revolução. Essa estratégia culmina no ato 3, a afirmação plena do século XXI. O novo conceito é usar a ancestralidade como força motriz, transformando a dor em poder e a autoafirmação em tema central. E essa força é visível, e a própria material disso está na poesia de Guilherme Leão e no romance O Avesso da Pele de Jefferson Tenório, e a consolidação da reescrita do canon. O sentido final é o veredito. A arte negra não é mais um pedido, é um direito humano, essencial para a plena existência na história. Exato, o Tenório resume a jornada definitiva. A literatura para ele foi o ato mais transgressor. É um direito humano, reconquistada a esse sentido da revolução. O mecanismo do silêncio foi desativado. A arte negra é o pilar essencial que sustenta a identidade brasileira de forma completa. A gente convida a buscar e ler essas vozes, como Carolina Maria de Jesus, Pucci, Jefferson Tenório, Conceição Evaristo. A história está esperando. Muito obrigado por acompanhar a nossa mesa de análise. Hoje, a gente está aqui no Museu da Língua Portuguesa, que é um espaço dedicado a entender como que a língua se transforma, como diferentes culturas influenciam a nossa forma de falar e como a história do Brasil também é contada pelas palavras. Então, ao caminhar por esse museu, a gente percebe que a língua não é algo fixo. Ela muda com os povos, com as migrações, com as lutas sociais e com as expressões culturais que surgem da própria população. E depois de passar por essas áreas que mostram a diversidade e a força da nossa língua, a gente também veio visitar a exposição Funk, Grito de Ousadia e Liberdade, que traz outra perspectiva importante sobre identidade, resistência e produção cultural do país. No Brasil, a obra de Lima Barreto, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, denuncia o racismo estrutural e a hipocrisia da sociedade do início do século XX. Sua escrita irônica e crítica abriu espaço para debates que permanecem urgentes até hoje. Já Conceição Evaristo, em livros como Pontear Vicêncio e Olhos d'Água, cria a escrevivência, uma escrita que nasce das dores, memórias e sonhos do povo preto, rompendo silêncios antigos. No século XXI, as novas vozes ampliaram esse caminho. Itamar Vieira Júnior, em Torturado, recupera ancestralidades e mostra a força de personagens historicamente invisibilizados. O Emicida, em Amarelo é Tudo pra Ontem, mistura poesia e história para afirmar que a arte negra também é um ato de cura e de futuro. Dentro do tema Negros e Literatura, vozes silenciadas nos séculos 20 e 21, os Racionais MCs têm um papel central como produtores de narrativa. Mesmo fora da literatura escrita tradicional, suas letras funcionam como textos que denunciam racismo, violência policial e exclusão social, trazendo à tona experiências periféricas que quase não aparecem na literatura canônica. Ao transformar essas vivências em linguagem e crítica social,
O grupo amplia o campo de literatura e mostra que a palavra, cantada ou escrita, é um instrumento de resistência e de afirmação de voz para quem foi historicamente silenciado. A exposição Funk, um grito de ousadia e liberdade vai apresentar e articular a história do funk para além da sua sonoridade, também evidenciando a matriz cultural urbana periférica, a dimensão coreográfica, suas comunidades, seus desdobramentos estéticos, políticos e econômicos, ao imaginário que tem em torno dele foi constituído durante o século XX e XXI. Funk é uma expressão criada majoritariamente por jovens negros e periféricos e, assim como a literatura negra dos séculos XX e XXI, surge como resposta a um processo histórico de apagamento. Por muito tempo, narrativas produzidas por pessoas negras foram ignoradas, desvalorizadas ou tratadas como inferiores, tanto na literatura quanto na música, na linguagem e na cultura em geral. A exposição evidencia que o funk não é apenas um gênero musical, mas uma forma de produzir linguagem, construir identidade e dar visibilidade a experiências que raramente aparecem na narrativa oficial do país. Isso se conecta diretamente a autores negros contemporâneos que escrevem para recuperar memórias, expor desigualdades e afirmar perspectivas silenciadas ao longo do século XX. Ao ocupar o Museu da Língua Portuguesa, o funk rompe uma barreira simbólica ao entrar em um espaço institucional que historicamente não acolheu expressões culturais periféricas. Esse é um movimento semelhante ao da literatura negra, que só conquistou o espaço editorial e acadêmico após décadas de exclusão. Assim, essa exposição ela mostra como o funk, assim como na literatura negra, funciona como instrumento de afirmação, disputa, narrativa e construção de voz, transformando evidências periféricas em linguagem valorizada e enfrentando o silenciamento histórico.